Marketing em 20 minutos no ar para falar sobre estratégias de marketing digital para o setor de saúde. Você que tem uma clínica, é um médico, dentista, quer saber mais como melhorar o teu marketing digital, é da área de saúde, esse podcast é para você. Meu nome é Fábio Bandeira de Mello. Eu sou a Ana Elisa Souza e esse é o Marketing em 20 minutos, como a gente vem vindo numa crescente aí de dicas para nichos específicos. A gente se empolgou e agora a gente vai trazer algumas dicas aí. Se você não é da área de saúde, compartilha esse episódio com quem você conhece e que precisa saber dessas dicas de hoje, tá? Legal. Eu acho que é legal a gente falar, porque somos da UpBrand Marketing Digital, é uma agência que completa 10 anos, esse ano de 2024, aqui focado em resultados dentro do digital, e uma das nossas expertises é justamente o segmento de saúde. É uma das áreas que a gente mais atendemos já várias clínicas, policlínicas, médicos, dentistas, psicólogos, enfim, diversos profissionais da área de saúde, e muitos, às vezes, com aquele desejo de sair dos convênios para ter mais clientes particulares, às vezes aumentar mais uma quantidade de clientes. Enfim, tem muita coisa aí que a gente já está bastante acostumado e a gente vai trocar essa experiência com vocês aqui. Isso aí depende, né? Porque vai depender. Se você que está começando agora, recém-formado, como eu faço? Eu já tenho anos de mercado, como eu faço? Estou abrindo agora minha clínica, ou minha clínica já tem mais de 20 anos, né? Como batendo na tecla dos últimos episódios, nós temos 3 pilares que são universais, que precisam ser utilizados para todos. Agora, o como é aplicado é que se diferencia, né? A presença digital muito bem estruturada, um site para o setor de saúde é muito importante, Fábio? Não, né? Lógico que é. É muito importante, principalmente para a questão de, Acho que, desculpa até te interromper, a gente podia dividir esse episódio pensando justamente nisso. Você que é recém-formado, que você precisa. Você que já tem uma clínica consolidada, onde seu desafio é conseguir mais pacientes. Você que quer fazer uma transição, você tem até bastante paciente, mas você quer fazer uma transição para pacientes que sejam particulares e não mais de convênio. Qual é o que você faz? Acho que a gente podia fazer essas diferenças aí. Pode ser. Vamos começar com o recém-formado, então? Pode falar, pode começar. Beleza. Você que acabou de sair da faculdade, recém-formado, quer abrir a sua clínica ou quer se posicionar dentro disso, lembrando, né, o setor de saúde, especificamente, principalmente quem é médico, né, o Conselho Federal de Medicina, ele tem muitas restrições correlacionadas à questão da publicidade, propaganda. Você não pode fazer uma série de ativações, né? Então, tem restrições. Recentemente foi liberado, né, fazer um antes e depois para alguns setores da área de saúde. Tem algumas liberações que aconteceram, mas a gente precisa tomar muito cuidado. Você não pode fazer um anúncio comum como a gente acabou de gravar na semana passada o episódio sobre varejo, né? Você não vai fazer um anúncio de venda normal. É completamente diferente, né, o setor. Exato. Então você tem que trabalhar muito a tua autoridade, a tua forma de expressão. Eu queria contar rapidamente uma história, porque acho que vai ajudar muito isso. Tinha uma amiga que ela estava procurando uma... me fugiu agora. A especialidade. Pediatra? Não, o médico que cuida... Ai, meu Deus. Cardiologista? Não. Ai, meu Deus. Mas vamos pegar aqui como se fosse um exemplo de cardiologista, mas não era. O nutrólogo, agora foi. Sim. Desceu aqui, ó. Né? Nutricionista? Não é o nutricionista, é o nutrólogo, que é o médico da área, né? E ela tentou vários movimentos para tentar emagrecer, não conseguiu e tal, e aí falou, vou procurar um nutrólogo. E dentro desse nutrólogo foi direcionado, né? Perguntou para algumas pessoas e chegou a 2 nomes ali, tá? No primeiro que ela tentou contato com ele, ela foi procurar, ela não conhecia nenhum dos dois, foi procurar nas redes sociais. Aí, primeiro entrou no Google, botou o nome dele, não achou praticamente nada. Aí procurou no Instagram, viu que era um Instagram fechado, né? E aí entrou no segundo. Nesse segundo,
Ele tinha um site que tinha um detalhamento maior de informações sobre ele e tinha um Instagram com várias dicas, informações sobre nutrição, preocupação com a saúde e tudo mais. Qual delas ele ficou? Ela foi. Obviamente que tinha maior comunicação, porque ela se sentiu mais segura. Ela falou, eu não posso mais errar, eu estou cansada de tentar e não consegui emagrecer. Então, passou mais credibilidade, passou mais confiança. Ela viu ali que ele tinha, né, algo a mostrar. E foi pelo que optou. Então, a primeira coisa a gente precisa, como profissional da área de saúde, pensar no nosso posicionamento. É um detalhe, né, que é muito importante nesse caso específico também, que talvez seja o mesmo detalhe do setor de construção e imobiliária, que é aquela questão da importância de algo que você vai colocar na mão de um profissional. Né? Lá no setor imobiliário que a gente estava falando, no caso é o sonho, né, da casa própria, né, ou do consultório e tal. Nesse caso é o sonho, né, o sonho não, é a importância da sua saúde, da sua vida. Da sua saúde ou da sua família, né? Ou da sua família. Então, assim, é um detalhe muito importante e rico para as pessoas. Então, eu tenho 2 filhos. O meu pequenininho, que vai fazer 4 anos, ele tem algumas questões de saúde que a gente ainda está investigando e a gente ainda não fechou um diagnóstico para ele. Eu não vou colocar a vida dele nas mãos de qualquer médico, né? Eu vou querer buscar o melhor dentro daquela, né, da possibilidade que eu tenho, óbvio. Dentro da possibilidade que as pessoas têm, elas vão buscar o melhor, o mais indicado, né? Então, o aquele médico que te passa confiança. Aquele que me passa confiança, aquele que se mostra autoridade naquele assunto, né? Então, assim, esse exemplo foi maravilhoso, da nutróloga, né? Eu passei o mesmo com o meu filho, buscando um neurologista. Eu busquei saber quais eram os melhores aqui da Paraíba, né? Da região. E porque cada um tem a sua experiência com o médico, né? Porque tem um que pode ser que alguém ame e tem um que a pessoa pode odiar. Mas eu busquei algumas indicações e fui procurar. Aonde? Redes sociais, né? Nas redes sociais. Eu busquei. Você vai primeiro para o Google, você vai para as redes sociais, porque é o parâmetro que você tem. Entenda, você que é profissional da área de saúde, e às vezes a gente está falando aqui do recém-formado, mas você até que tem 10, 15 anos. A pessoa que, de repente, está procurando pela primeira vez esse especialista, ela não sabe que você tem 10, 15 anos, a não ser que esteja escrito isso. Exatamente. A não ser que essas informações estejam claras nisso. Senão, é só mais um médico, um profissional da área de saúde daquela área, né? E é interessante os gatilhos mentais, né, que a gente sempre fala, de autoridade, por exemplo, né? Ah, mas eu acabei de me formar, como é que eu vou, né? Eu sempre vou perder para alguém que já tem experiência na área de saúde. Não, né? Tem muita gente que gosta de ser atendido por alguém recém-formado porque ele é atualizado. Ele acabou de sair da faculdade, ele tá muito nítido sobre o que há de mais atual na área, né? É a confiança do que, de repente, a pessoa naturalmente ela passa. Né? Exato. Então, você que é recém-formado, vamos para as diquinhas aqui. A gente saber usar o que a gente tem, né? Para a gente aproveitar essa questão do tempo. Primeiro, pensar na tua presença digital. Não adianta exclusivamente ter apenas um Instagram, você precisa ter um site que vai ajudar. Todos, independente do grau, você precisa ter um site, se é uma clínica, se é um profissional. Ah, mas eu tenho uma clínica, eu preciso ter o meu site, sim. Isso ajuda. É importante ter o seu e ter a da tua clínica. Tá? Então, é fundamental. É fundamental você criar conteúdos que são vinculados à tua própria comunicação. Ah, não, mas eu não gosto de misturar e tal. Eu diria que geralmente eu não recomendo para praticamente nenhum setor você ter duas redes sociais. Né? Eu digo que você é aquele profissional que precisa fazer. Mas o médico, ou o profissional de saúde, ou às vezes o psicólogo, às vezes é interessante ele ter dois. Sim, ele mostrar que ele é uma pessoa normal, né? Não, então, às vezes é interessante ele ter dois, porque ele vai ter o perfil que ele vai trabalhar mais essa questão com o profissional e aquele perfil avulso lá dele, que ele vai ter só se relacionando com a sua rede de relacionamentos pequenas ali, que às vezes pode estar fechada, e você não quer mostrar a tua intimidade, né? Porque tem muito isso, né? Principalmente profissionais de psicologia, psiquiatra e tudo mais. Uhum.
Então, é importante para você passar essa notoriedade e passar essa confiança. Então, precisa manter uma recorrência de publicação, que sejam relevantes, apareça, mostre, fale. Ah, porque eu não gosto de aparecer. E nos demais segmentos, Destrava né? isso. Um LinkedIn, um Doutoralha, né? O seu próprio site, rede social, Facebook, Instagram. Total. LinkedIn, TikTok, talvez? Dependendo do nicho que você vai encarar, o TikTok ele acaba sendo bastante interessante, sim. Eu falo, o TikTok deixou de ser uma rede social só de dancinha besta, né? Já tem não de é há bastante tudo, tempo. já não é muito tempo. Então tem de tudo lá. Inclusive médicos, já conheço vários que tem lá. Inclusive a neurologista do meu filho está lá. E falando sério, né? E não é com pegada de humor. Não. Falando, né, dentro de uma referência que pode ser falada. Eu ia falar do Doctoralha porque a plataforma do Doctoralha ele tem uma plataforma muito robusta, às vezes, no processo de inclusão de informação, e que às vezes não tem tanta necessidade assim de um profissional entrar. Mas ele tem uma versão gratuita que você acaba tendo um perfil, ou seja, uma página dentro de um ambiente que é relacionado a profissionais de saúde que podem te ajudar bastante. Sim, então, ali dá para você avaliar o profissional, né? Aí você pode pedir os seus pacientes, né? Quem já for seu paciente para anotar lá, comentar, avaliar. Então, o que eu diria do Doctoralha, não abra mão da versão, pelo menos, gratuita dele. Sim. Tenha, e aí você vai fazer as considerações necessárias, se é interessante ter a versão paga ou não, tá? Então, recém-formado é isso. Invista principalmente na tua comunicação, em conteúdo, no teu lastro de presença digital, trabalhando muito bem as especificidades que você atende, né? Porque a gente sabe que, de modo geral, o profissional da área de saúde ele tem muita especificidade daquele setor, ele é especialista em tal coisa. Né? Então, a não ser que você seja um clínico geral e tal, mas dentro disso, trabalhe muito bem todas essas referências e não somente aquele termo técnico, né? Porque às vezes o termo técnico Exato. que você conhece não é o termo que as pessoas conhecem. Sei lá, você lida com, eu não sei o termo técnico para frieira, mas vamos dizer assim, então eu conheço como frieira, né? Então a gente precisa desmistificar aquela questão do termo técnico para isso. Ah, mas o que os meus pares vão achar se eu falar o termo tal? Mas depende para quem você está fazendo a tua rede social. Você está fazendo para os outros profissionais da área de saúde ou você está fazendo para o teu paciente? Leigo, que é um leigo. Que é o leigo que não sabe. Então, Exato. Você precisa buscar essa adesão de comunicação para isso, que é um erro muito comum. Um exemplo bom aí, não entrando no mérito de se gosta ou não da pessoa, né, do Drauzio Varela, por exemplo. Eu, particularmente, gosto muito dele. Mas a comunicação dele é excelente, porque ele fala a linguagem popular. Qualquer pessoa entende o que ele está falando e recebe o recado que ele quer dar. Então, é isso. Você tem que... Eu sempre falo isso aqui. Você tem que pensar com a cabeça do seu público, né? Não com a cabeça do você profissional, você médico, você dentista, você fisioterapeuta. Às vezes, um paciente de fisioterapia não vai saber o que é um menisco. Ele só está sabendo que o joelho dele está ferrado, é só isso. Mas não vai saber que é no menisco. Né? Então, fale do jeito que o seu paciente, o seu futuro paciente, vai entender e vai querer, poxa, esse cara entende a minha dor, ele sabe que ele vai saber resolver, ele vai poder me ajudar. Tá com dor nas costas, né? Às vezes você não precisa falar o termo técnico da não sei o quê. Às vezes a dor nas costas a pessoa já acaba sabendo. Então, isso é importante. Pensando no profissional que já tem bastante estrada, que é mais paciente e tal, tá nessa busca de mais paciente, eu acho que uma dica fundamental é ter consciência do tráfego pago, mas não um tráfego pago qualquer. Google Ads. Você tem que pensar no Google Ads. Se você está procurando, por exemplo, chegou agora na cidade... Posicionar no topo. Chegou agora na cidade e está procurando um... Vamos lá, vou para o cardiologista aqui como exemplo. Tá? Você está procurando um cardiologista. Para onde que eu vou procurar esse cardiologista? No Google, com Você certeza. vai botar lá, cardiologista é o nome da tua cidade. É sobre isso. E você precisa, se é um cardiologista, botar na primeira posição. Tá na segunda posição. E como que a gente está na primeira e na segunda posição? Google Ads, anúncio. Né? Exato. Então, as pessoas vão te procurar, vão clicar ali e vai chegar. Então,
A área de saúde combina muito com o Google Ads, muito principalmente com rede de pesquisa, que é um tipo de anúncio. Você não pode abrir mão disso. Você precisa deixar bem claro, né, e trabalhar muito bem esse tipo de anúncio. E aí, o meu caso, por exemplo, que mudo de cidade, né? Eu cheguei há 3 anos aqui em João Pessoa. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu não conhecia ninguém na cidade, né? Tem um ou outro aqui que a gente pode pedir uma indicação e tal, que conhece de longe, mas é Google, é pediatra para o meu filho, né? Eu vou pesquisar pediatra em João Pessoa. Então, você tem que trabalhar com essas, né, com as palavras-chave que envolvem a sua especialidade, né, o que você atende, como você atende, em qual bairro, talvez. Né? Então, você tem que investir em Google Ads. Então, isso é algo bastante importante. Isso também vale para o recém-formado. Também vale. Na verdade, vale para todos. Para todos, né? claro. Mas eu diria que aquele que está procurando... Ainda o mais. recém-formado, ele precisa passar por a primeira fase. Ele precisa estruturar. Ter o banho de loja da presença digital. Organizar a sua casa ali. Começar a trabalhar um pouco mais de conteúdo. Porque se ele fizer o anúncio do Google Ads diretamente e não ter essa base um pouco mais sólida... Cai naquilo da desconfiança, né? Cai da desconfiança, a pessoa às vezes não tem interesse, então ele precisa fazer esse degrauzinho. Sim. E depois a gente tem aquele perfil de que quer transformar o paciente, que às vezes é do plano, do convênio, para o particular. Que aí já é um público, né, mais segmentado. Que entra um novo desafio. É o fato de as pessoas entenderem você como realmente uma opção particular. E como que a gente precisa fazer isso? A gente precisa deixar claro na nossa própria comunicação. Tem gente que fala assim, porque eu queria mais particular. Mas não fica dizendo, não diz muito não, porque eu não quero atrapalhar a questão do convênio. Tá, mas você precisa dar mais clareza que você atende particular. Você precisa criar essa separação para que, de fato, isso aconteça. Até mesmo porque senão vai chover de gente te ligando e perguntando se atende convênio. Exato. Aí você... Sempre vai ter gente, né, ligando, perguntando convênio. Mas você não precisa trabalhar isso na tua comunicação. Você precisa estar trabalhando e dando ênfase aos atendimentos particulares. Porque isso vai fazer com que o público comece a criar uma percepção de que você tem esse tipo de atendimento, que a sua prioridade é esse, e que, às vezes, na verdade, ele nem sabe que tu tem convênio, né? E que para você atendê-lo é uma única opção. Porque é muito comum e é uma dificuldade muito grande essa transição. E não é da noite para o dia. Não é fazer um post dizendo que você atende agora particular e não atende mais convênio. Não é isso. Como você disse, martelar e pegando aí a Ivete Sangalo aí, tem que macetar isso aí com uma certa frequência para que a partir daí você comece a fazer essa mudança de pessoas. Começar a mostrar um pouco mais o ambiente da própria clínica, mostrando um pouquinho dessa questão de como que funciona esse atendimento. Então, isso tudo ajuda... Os atendimentos particulares geralmente são mais demorados, são né? Um pouco mais demorados, tem uma percepção maior... Mais humanizados, mais, né, mais próximo, né, do paciente, né? A questão toda é que nenhum profissional de saúde vai querer dizer que... E não faz sentido dizer, agora meu atendimento é mais humanizado porque eu estou no particular. Não, claro que não. Mas isso a gente vai mostrando na nossa comunicação, de alguma forma, sutil. Na comunicação, no vídeo, nessa informação. E não é você que precisa ficar dizendo, agora eu atendo particular. Tem 2 tipos de publicação. Tem a publicação... que é a publicação, vamos dizer, clínica, né, institucional, e tem a comunicação você. Você é autoridade para falar sobre o tema, explicar e tal. Você não precisa vender a tua clínica. Mas tem aquele post ali da própria clínica, que naturalmente vai fazer essa contribuição. Tá? Acho que, de modo geral, temos várias dicas aí, vários pontos de reflexão, inclusive, do profissional de saúde que precisa ter consciência para poder melhorar o digital. Dá para ter muito mais dicas, né? A gente tem muito mais dicas para te dar. Se você precisar, entre em contato conosco, www.upbranding.com.br. O Upbranding é upbranding e o @upbranding nas todas as redes sociais. Deixa seu like, comente aqui, manda para quem precisa saber disso e a gente
te espera no próximo episódio. Foi um prazer. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.